Olá, maravilhosas! A gente está aqui hoje para mais um vídeo sobre finanças comportamentais, sobre como as emoções impactam as suas escolhas financeiras. Eu espero que você venha gostando dessa jornada que eu preparei para você com tanto carinho. Então já curte esse vídeo, compartilha ele com alguma amiga que você entende que vai poder se beneficiar desse conhecimento. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho, porque toda terça-feira tem vídeo novo e você vai poder saber quando ele estiver aqui no ar, né? Ao longo da nossa primeira jornada aqui no YouTube, eu vim usando esse livro como pano de fundo, A Mente Acima do Dinheiro. Já cansei de explicar por que eu escolhi esse livro, mas é porque Brad e Ted, além deles serem pioneiros no tema psicologia financeira, finanças comportamentais, eles também são pai e filho. A gente vê vários exemplos aqui da própria dupla, né? De como você pode repetir ou repelir, né? Pendular para o lado oposto o comportamento de seus pais. Inclusive, na aula de hoje, a gente vai ver um pouco sobre esses comportamentos. E para você que está curtindo as aulas, né? Que está interagindo aqui comigo, deixando os seus comentários ao longo dessa jornada, se você quiser se aprofundar, esse é o primeiro livro que eu indico para você ler. Ele tem uma leitura fácil, ele é cheio de exemplos, então ele vai facilitar o seu processo de entendimento, ele vai colaborar muito com você. Agora, se você é uma pessoa que não é fã de ler, mas que gosta de assistir às aulas aqui e ainda assim quer fazer os exercícios, né, ao longo no final, no último capítulo, ele coloca alguns exercícios práticos. Eu compartilho todas as quartas-feiras no meu grupo do WhatsApp um exercício prático para que você ganhe consciência do seu comportamento financeiro, para que você saiba o que fazer com essas informações e como treinar o seu cérebro para poder fazer escolhas mais coerentes com seus objetivos de vida. Então, se você quiser entrar, é gratuito, o link para o meu grupo do WhatsApp fica sempre na descrição do vídeo, entra lá, eu estou te esperando. Todas as quartas eu compartilho lá um exercício, às vezes eu abro o grupo para a gente poder interagir e eu tirar dúvidas de vocês, ok? Então vamos lá, eu queria lhe dizer que chegamos ao último vídeo sobre a mente acima do dinheiro, mas não fica desesperada, porque eu já estou escolhendo um outro livro para a gente trazer para o YouTube, para que a gente possa continuar trabalhando as nossas finanças, ok? E aí, muito provavelmente eu vou fazer enquetes ao longo da próxima semana lá no Instagram para que vocês me ajudem a escolher qual vai ser o próximo livro que eu vou trazer aqui de pano de fundo para que a gente discuta sobre temas financeiros. Para quem está chegando aqui de paraquedas nesses vídeos, eu quero que você entenda que eu sou a Naitra, eu trabalho como educadora financeira e como estrategista financeira desde 2009, à frente de grandes empresas, criando estratégias financeiras para que pudesse ajudar a alavancar o resultado financeiro delas, né, aumentar o faturamento. E desde a pandemia eu escolhi que eu ia trabalhar com mulheres. Então tudo que eu crio aqui nesse canal, seja no meu Instagram, nos meus cursos, nas minhas mentorias, é para ajudar mulheres que escolheram empreender, para que vocês saiam do modo de sobrevivência e construam empresas que são sustentáveis. Como assim, Naitre? Sustentáveis do ponto de vista financeiro, que elas estejam sempre remunerando bem vocês, do ponto de vista de gestão de tempo, para que vocês tenham qualidade, né, para poder usufruir das conquistas da família, dos filhos de vocês, né, que tenham tempo para poder cuidar de vocês. Então, quando a gente pensa numa empresa que é bem sucedida, que é o que eu estou trazendo para vocês, e a gente está começando pelo nosso comportamento financeiro, construindo uma mentalidade forte. Quando a gente pensa nessa empresa bem-sucedida, eu não posso pensar só no financeiro dela. Eu preciso pensar em todos os aspectos dessa empresa. Eu preciso entender que essa empresa é uma partezinha da minha vida, mas que ela não pode ser maior do que tudo aquilo que eu preciso para viver o meu propósito de vida, para me reconectar com a minha essência. Então, sim, a gente constrói uma empresa para que ela lhe dê conforto, para que ela te proporcione entregar o seu servir da melhor forma possível. Ok, maravilhosas? Então, para com isso de que trabalho tem que ser um negócio pesado, de todos os dias, que todo dia tem que ser igual, que você tem que se dedicar 15 horas, 20 horas por dia. Não é assim, isso é insustentável. Isso é o que o mercado quer que você entenda, né? Então a gente tem uma sociedade que é patriarcal, a gente vai ver isso aqui dentro
dos distúrbios financeiros relacionais, como isso impacta nas nossas finanças femininas. A gente tem uma sociedade capitalista onde prega que o descanso é crime, né? A gente já teve, inclusive, isso no nosso Código Civil, né? Crime de vagabundagem. A gente não pode descansar, que a gente se sente culpada, a gente tem que estar ligado o tempo todo. E nós, como mulheres cíclicas que somos, a gente precisa entender que a gente não vai produzir todos os dias da mesma forma. Mas que se a gente aprender a lidar com o nosso ciclo dentro do nosso negócio, a gente constrói negócios potentes, com faturamentos altíssimos, onde a gente consegue ter uma vida abundante de qualidade, tá? Então, bora, porque eu quero recapitular só alguns pontozinhos dessa jornada para a gente entrar nesse distúrbio financeiro relacional. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que não existe negócio bem-sucedido se as finanças da dona ou das sócias é desorganizada financeiramente. Então, tudo que eu tô trazendo aqui é para você aplicar na sua rotina financeira pessoal, e isso vai reverberar dentro do seu negócio, ok? Segunda coisa, não existe liberdade feminina sem empoderamento financeiro. E esse distúrbio aqui hoje vai falar muito sobre isso. Porque, no final das contas, manda quem assina o cheque, manda quem paga as contas. Então, a quantidade de sim que você fala querendo dizer não só porque você ainda não tem seu empoderamento financeiro é gigantesco. A prova disso é que eu sempre repito semanalmente um exercício com as minhas mentoradas da quantidade de sims que elas falaram naquelas últimas semanas querendo dizer não. E tá tudo relacionado à falta de empoderamento financeiro. Então, alecrim dourado, acorda pra vida. Eu não tô falando que é pra ninguém casar, não tô falando pra ninguém que é para ser maior ou menor do que o marido, não é sobre isso. É sobre construir relacionamentos que são saudáveis e que tem espaço para você crescer profissionalmente, espaço para você se empoderar financeiramente, para que vocês possam construir coisas juntos, mas que você também tenha os seus sonhos individuais, assim como ele vai ter também, e aí todo mundo ganha com isso, ok? Durante essa jornada, eu expliquei para vocês como que o cérebro de vocês funciona. A gente falou sobre o cérebro trino, né? Então, o crocodilo, o macaco, o cientista, tá lá nos vídeos do início. Se você não assistiu, volta lá para assistir. Como que a gente armazena, né, os nossos traumas, as nossas memórias, como a gente cria as nossas crenças, né? E como que a nossa infância tem um papel fundamental nisso. Como que você pode remodelar o seu cérebro para que você reconte histórias para ele, recrie histórias para ele, traga novas emoções, melhore o banco de dados de informação do seu cientista para que você possa fazer escolhas financeiras melhores do que as que você faz hoje. E depois disso, treinamento. Então, eu quero que você entenda que apesar de hoje ser a última aula sobre esse livro, não acaba aqui. Você precisa treinar o seu cérebro com todas as descobertas que você fez ao longo dessa jornada aqui comigo, tá? E se você quiser ser sempre alimentada com informações, com exercícios, né, que te coloquem em ação para que você tenha essa percepção cada vez melhor sobre quem é você, sobre por que você faz as escolhas que você faz e como você vai aprender a fazer escolhas diferentes, eu diria para você entrar no meu grupo do WhatsApp, o link tá sempre aqui, para que você acesse lá a minha comunidade de forma gratuita, onde eu compartilho exercícios práticos, onde às vezes eu abro a comunidade para que a gente tenha trocas ricas. Enfim, o que eu posso fazer por você é entregar conhecimento e lhe acompanhar, né, lhe direcionar na sua jornada. Mas só você pode escolher fazer essa jornada, só você pode escolher entrar em ação, só você pode escolher conhecer você. Então você é a protagonista disso tudo. Não espere que a sua vida financeira vai mudar da noite para o dia e nem que ela vai mudar de forma automática. Você precisa se responsabilizar e fazer essas escolhas, ok? E treinar esse cérebro lindo e maravilhoso que você recebeu. Combinado, maravilhosa? Então vamos ao aulão de hoje, onde eu vou falar sobre distúrbios financeiros relacionais. É a terceira e última categoria sobre os distúrbios financeiros. A gente falou sobre os distúrbios de rejeição, a gente falou sobre os distúrbios de adoração e hoje sobre os relacionais. Quero ver as Cinderelas aqui, ó, curtindo o vídeo.
comentando o vídeo. Os distúrbios nessa categoria incluem infidelidade, incesto, facilitação e dependências financeiras. Em outras palavras, as pessoas que sofrem desse distúrbio em geral causam devastação na vida emocional e financeira de outras pessoas, além das dela própria, por meio do seu comportamento perturbador. As pessoas que possuem esses distúrbios, na maioria das vezes, guardam segredo e são desonestas sobre o dinheiro, mesmo que com pessoas queridas. Então vamos lá, maravilhosas. Quais são as crenças comuns de quem carrega o distúrbio financeiro relacional? Cuide de seus filhos agora e eles cuidarão de você mais tarde. Eu tenho pavor dessa frase. A quantidade de pessoas que colocam essa carga, esse peso em cima dos filhos para que eles cuidem deles no futuro, só quer esconder a irresponsabilidade que tem a si mesmo. Porque se você quer ser bem cuidada no futuro, é obrigação sua, enquanto pai ou enquanto mãe, propor possibilidades para isso. Então é sua responsabilidade cuidar do seu dinheiro para que você tenha uma poupança pensando no seu futuro. É sua responsabilidade olhar para sua casa, olhar para os seus bens, construir coisas que possam lhe dar renda para que você tenha independência financeira do futuro, para que você possa pagar alguém que seja, se for necessário, para poder cuidar de você. Não joga essa carga em cima do seu pai, em cima dos seus filhos, tá? Isso é péssimo. Da mesma forma que eu gostaria de dizer para vocês que estão passando por isso nesse momento, não é responsabilidade de vocês, a irresponsabilidade dos pais de vocês por não ter feito reserva financeira. Não cometam o mesmo erro. A partir de agora, comecem a construir a reserva financeira de vocês. Ah, Nath, você tá sendo muito dura. Desculpa, não tô aqui para passar a mão. Não tô aqui para dizer que isso é um ciclo normal da vida. Não é normal da vida. Faz parte de um pai e de uma mãe criar e propor soluções para que o filho leve a sua própria vida. Faz parte do pai e da mãe pensar no seu futuro e construir uma aposentadoria para que se banque. Não é natural que o filho ou a filha, e normalmente é a filha que vai fazer esse passo, ter que abrir mão da carreira, ter que abrir mão do relacionamento para poder ir lá na casa dos pais, ou então acumular funções, bancar financeiramente para poder cuidar deles que foram responsáveis com as finanças, enquanto deveriam ter feito a sua própria receita, tá? Então aqui é um chamado para você que é mãe ou que é pai e que está projetando essa carga futura no filho, acorda para a vida, começa a fazer a sua reserva financeira agora. É um chamado para você que é uma mulher que está passando por isso nesse momento, isso não é responsabilidade sua. Eu sei que é muito difícil sair desse lugar, mas não é responsabilidade sua. Você não tem que abrir mão da sua vida, abrir mão da sua organização financeira para poder bancar pai e mãe que não soube se planejar, ok? E tô fazendo um chamado aqui para quem tá se colocando nesse lugar de olhar para filho e filha e cobrar isso deles. Sorry, mas a vida não funciona assim. E você que tá me escutando é a única que vai ter o poder de quebrar esse ciclo se você entender isso, internalizar isso e escolher fazer diferente, ok? Então vamos lá, segundo preceito. Você pode saber quanto uma pessoa o ama pelo quanto ela gasta com você. A gente já viu esse preceito de outras formas, né? Se os presentes são caros, se a pessoa me dá coisas boas, enfim. Se ela gasta o dinheiro dela comigo, significa que ela me ama. Terceiro preceito. Gastar com os outros dá sentido à minha vida. Então tem aquela pessoa que vai bancar financeiramente todo mundo, porque isso dá essa sensação para ela. Isso é controle disfarçado de bondade, de carinho e de cuidado. A gente já viu isso ao longo de outras aulas. Uma das maneiras de ter amigos e familiares por perto é lhes dar presente e emprestar dinheiro a eles. É sério, gente? É sério que você vai querer comprar o amor? Comprar o amor dos seus filhos, dos seus netos? É muito pouco, não é não? Sabe por que é muito pouco? Porque se essas pessoas não aprendem a gostar de você pelo jeito que você é, que é a única coisa que você tem de autêntica para poder oferecer, quem gosta de mim pode não, né, tipo, vai gostar de outras pessoas, enfim, mas essa pessoa não vai abrir mão de mim
se ela gosta do meu jeito de ser, que só eu posso ser assim com ela. Agora, se ela gosta de mim porque eu pago para ela estar comigo, uma outra pessoa que paga um pouco mais, essa pessoa vai ficar mais tempo com ela. Você acha que isso é vida? Comprar o amor de outra pessoa? Ou então se sujeitar a vender o seu amor para uma outra pessoa? Acorda aí, né, alecrim dourado? Sempre haverá alguém a quem procurar se precisar de dinheiro. Nem sempre. Pode ser que tenha alguém onde você pode te ajudar, pode ser que um banco, pode ser, mas nem sempre alguém vai estender a mão. Então você precisa se organizar financeiramente para não depender do outro, ok? Não sou suficientemente competente para cuidar de mim mesma financeiramente. Essa é uma crença que a grande maioria das mulheres vão carregar e a culpa não é sua. É uma construção social de que você não tem habilidades para lidar com dinheiro, que você não é suficiente para cuidar de você e que você depende sempre de um macho para cuidar de você. Seja o pai enquanto você não é casada e depois seja o marido. Nada contra você ter um pai benevolente, nada contra você ter um marido rico e maravilhoso. Só que aqui a gente está falando de você não ter capacidade de cuidar de você financeiramente, ter que projetar isso numa figura que, pela nossa sociedade, vai ser uma figura masculina. Não precisa aprender a lidar com dinheiro. É sério, gente. Eu tô criando esses vídeos aqui à toa, porque ninguém precisa aprender a cuidar com dinheiro. É justamente o contrário. Dinheiro é uma coisa que você vai cuidar dele todos os dias. Todos os dias você vai pagar alguma coisa, todos os dias você vai comprar alguma coisa. Se você não aprender a lidar com dinheiro, você vai nascer e morrer do mesmo jeito, sem progredir financeiramente, colocando a culpa no outro. Você acha que isso é bom? Que isso é interessante? Já cansei de falar que você não precisa aprender a construir um carro porque você tem a possibilidade de comprar um. Você não precisa aprender a construir uma casa porque você pode comprar uma pronta ou então contratar alguém para fazer. Mas você precisa aprender a tomar água. Ninguém pode tomar água por você. Da mesma forma que ninguém pode tomar água por você, ninguém pode cuidar do seu dinheiro por você. Você pode ter mentores, você pode ter estrategistas, você pode ter educadores, mas você precisa entender que a responsabilidade é sua. Você vai atrás do conhecimento, mas você vai precisar botar a mãozinha na massa. É meu dever cuidar dos membros da família que são menos afortunados. A gente viu isso lá na aula Pertencer a Qualquer Custo, né? Na zona de conforto financeiro. Não é seu dever. Pode ser dolorido isso, mas não é seu dever. Você pode escolher ajudar a partir do momento que isso não for desacelerar o seu crescimento pessoal. Por que eu tô falando isso? Não dá. Se você precisa comer 2 maçãs por dia, não dá para você tirar uma maçã da sua boca e dar para outra pessoa. Se você tem 3 maçãs, você pode colaborar com a terceira, porque você só precisa de 2 por dia. Mas não dá para tirar de você para ajudar outra pessoa, porque quando você tira de você, você enfraquece, você perde estrutura, você perde capacidade e você poda o seu crescimento. Ao invés de você estar lá na frente com muito dinheiro, com uma vida muito boa, muito bem sucedida, e lá na frente você poder olhar e falar assim, eu escolho ajudar fulano, eu escolho ajudar, porque isso não vai impactar negativamente no seu crescimento. Você quer fazer isso agora, porque você tem essa crença. Comprei uma maçã, vou dividir a metade da maçã. Comprei 2 maçãs, vou dividir para 4. Não, isso só poda o seu crescimento, alecrim dourado. Você não é missionária. Não é assim que as coisas funcionam. E olhar para você, olhar para o seu negócio, olhar para os seus filhos, olhar que seja, né, seu marido, enfim, ali a família que você escolheu construir, não é egoísmo, tá? Então, para de carregar todo mundo, porque senão você vai sofrer lá do caranguejo no barril a hora que você tá saindo, o peso dos seus familiares ali que não conseguiram ascender como você tá tão grande que você vai ser alavancada para baixo, não cresce nem eles e nem você. Então, acorda para a vida. Esses são os preceitos, né, as crenças comuns de quem passa por distúrbio financeiro relacional. E aqui os autores fizeram uma subdivisão, como eles fizeram nos distúrbios anteriores, e a gente vai começar conversando sobre infidelidade financeira. Quem nunca comprou um sapato a mais e entrou com uma sacola escondida dentro de casa para o marido não ver?
Ou quando ele te viu com uma roupa nova, você teve a cara de pau de falar que é uma roupa velha, sendo que era a primeira vez que você estava usando. Acontece isso por aí? Isso é um tipo de infidelidade financeira. Existem de homem para mulher, existem entre casais de mulheres, entre casais de homens, enfim. Não façam isso se vocês querem ter um relacionamento saudável e que prospere, tá? Então vamos lá, muitos casais evitam conversar sobre o dinheiro porque é um tema com grande carga emocional. Óbvio, ele vai trazer os traumas de infância, ela vai trazer os traumas de infância. E aí, se ninguém tem a boa vontade de lidar com os traumas de infância, conversar sobre eles e entender como vocês podem fazer melhores, é um relacionamento que tende a não dar certo, então vocês vão viver numa eterna briga, tá? Então olha para isso. Quando o sigilo ou a desonestidade a respeito do dinheiro persistem em um relacionamento, eles podem se transformar num distúrbio que chamamos de infidelidade financeira. Manter segredo do seu cônjuge a respeito dos gastos ou das finanças de forma deliberada e dissimulada só vai causar dor. Quando a infidelidade financeira é descoberta, ela abala as bases do relacionamento, minando qualquer resquício de confiança. O cônjuge inevitavelmente perguntará ao outro e a si mesmo, de forma consciente ou não, se meu cônjuge está mentindo sobre esse comportamento, sobre mais quais outros comportamentos ele pode estar mentindo. A infidelidade financeira origina-se do fato de que a confiança já não está presente no relacionamento. E por razões que não têm nada a ver com dinheiro. E aqui, gente, eu vou trazer um exemplo para vocês de uma cliente minha. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam que esse não é um comportamento só feminino, tá? É normal, por exemplo, que mulheres falem para os seus maridos que elas pagaram mais baratos numa bolsa, num sapato, numa roupa. Mas muito provavelmente eles vão mentir pelo preço do carro, o preço que eles pagaram para se associarem a determinado time de futebol. Então, tudo aquilo que me é caro enquanto mulher, eu tendo a diminuir o valor para que meu marido não fique assustado com aquilo. Eu sempre falo que eu gastei menos. Tudo aquilo que é caro para o meu marido, tem valor para ele, ele vai tender a fazer esse mesmo jogo. E aí, por que é tão importante a gente entender isso e sair desse lugar? Eu tenho uma cliente que ela tinha um filhinho, um casal de filhos, um menininho de 5, uma menininha de 3. Marido e mulher trabalhavam, eram carteira assinada, eles não tinham negócio próprio. E eles decidiram que eles queriam comprar uma casa para a família. Então, eles escolheram criar uma poupança em conjunto, onde cada um ia colaborar todos os meses com uma determinada quantia de valor para que eles conseguissem construir a casa. De acordo com a planilha da esposa, eles tinham chegado num montante onde eles conseguiriam dar entrada numa casa que eles já estavam de olho, já tinha bastante tempo. Então, eles fizeram todo o dever de casa, escolheram a casa, entenderam quanto que era a casa, qual que era o valor inicial, quanto que eles iam precisar financiar. Fizeram isso. Quando chegou nesse determinado dia, ela avisou para ele que ela ia ao cartório e entender todos os trâmites para poder fazer o financiamento da casa. Quando ela chegou no cartório, ela descobriu que ela não tinha o nome limpo, que o nome dela estava negativado por conta de uma dívida que o marido dela tinha feito em nome dela e falsificado a assinatura dela. Para piorar um pouco a situação, quando ela foi ver o saldo da conta, ele estava zerado. Ou seja, o marido, sem falar nada com ela, começou a usar o dinheiro da conta, não satisfeito, ele estava comprando coisas, acumulando coisas, enfim. Não satisfeito com isso, ele fez um empréstimo no nome dela e não contou, nada para ela. Manteve segredo disso tudo. Ou seja, um casamento que terminou de uma forma drástica, ela não tinha para onde ir, teve que voltar para casa dos pais com as 2 crianças. O casamento encerrou, ela ficou com uma dívida gigantesca no nome dela, que ele não pagou. Olha que loucura, porque vocês não estão conversando sobre dinheiro. Então, Naitra, é só uma bolsinha. Naitra, é só um... Não, não é. Não é. É falta de confiança, é quebra de confiança. E isso vai, acarretar coisas absurdas dentro do relacionamento de vocês, ok? Incesto financeiro. Segunda subdivisão de distúrbios financeiros relacionais. A
A gente falou muito superficialmente sobre incesto financeiro em uma das aulas anteriores. Eu sei que o tema é pesado, né? O termo que a gente usa é pesado, mas eu quero que vocês entendam porque, principalmente no Brasil, com essa quantidade de crianças que são criadas separadas dos pais, isso aqui acontece assim, à torta e à direita, e isso pode ter causado traumas tão profundos em você que você está lidando com isso agora na sua vida de adulta e isso está te trazendo várias consequências. Então, presta atenção aqui. O incesto financeiro é uma expressão para descrever o que temos visto em um número significativo de clientes. O uso do dinheiro para controlar ou manipular uma criança para satisfazer alguma necessidade do adulto. A palavra incesto, é claro, tem uma conotação de abuso sexual e embora o excesso financeiro não seja nem sexual nem físico, ele é psicologicamente abusivo e pode ser sim muito prejudicial e deixar marcas profundas em uma criança. Eu vou trazer um exemplo para que fique claro para vocês o que é esse tipo de distúrbio financeiro. Minha mãe nunca me perdoou por isso. Ela comprou um cavalo para mim contra a vontade de meu pai e sem sua permissão e me fez jurar que eu não contaria a ele. Eu amava aquele cavalo. Costumava sair da fazenda até o lugar onde ele ficava e montava e brincava com os meus amigos que também possuíam cavalos. Um dia eu estava sentada à mesa do jantar, pois agora eu já tinha idade para jantar com os meus pais. Quando éramos pequenos, nunca comíamos com os nossos pais, mas quando completamos 12 ou 13 anos, às vezes jantávamos com ele. Então, olha só, a gente está falando de uma criança. Certa noite, lembrei que precisava alimentar meu cavalo e disse: posso sair da mesa? Tenho que alimentar meu cavalo. Naquele momento eu havia esquecido que eu não deveria contar. Meu pai disse: que cavalo? Minha mãe e eu enfrentamos sérias dificuldades. Meu pai ficou realmente irado e criou dificuldades para minha mãe durante vários meses. Mais tarde ele cedeu, mas eu estava entre eles naquele assunto. Talvez eu achasse que poderia proteger a minha mãe da ira do meu pai. Até hoje, 50 anos depois, minha mãe não me perdoou por conta daquele cavalo. Ela ainda fala no assunto, embora meu pai tenha falecido há 5 anos. O que acontece na dinâmica do incesto? O filho ou a filha, eles vão se sentir uma bola de ping-pong. É como se eles fossem obrigados a escolher um lado. Imagina você, criança, alguém virando para você e falando assim: você só pode amar o seu pai ou a sua mãe. Você tem que escolher qual que você vai amar. Olha o desespero dessa criança. O incesto financeiro, ele vai fazer o mesmo papel. Só que ao invés dele ser tão claro e dizer isso para uma criança, você vai ser obrigada a escolher alguém com quem amar, essa vai ser a conclusão que a criança que passa pelo incesto financeiro vai tirar. E aí ela vai ficar sempre nessa bola, né, nessa bola de sinuca para um lado e para o outro, tentando administrar as coisas, pisando em ovos como se ela fosse uma adulta que tivesse bagagem e maturidade emocional para lidar com a carga emocional dos pais. Se você faz isso com seus filhos, pare. E se os seus pais faziam isso com você, agora é uma hora de você olhar para esse lugar. Nesse caso que a gente acabou de ler, quando essa mãe envolveu a sua filha em uma conspiração para manter a compra em segredo de maneira inapropriada, ela acabou associando emoções a dinheiro. E aí, quando ela faz isso, a criança vai crescer com essa dificuldade emocional de fazer escolhas. Ela se vê perdida, ela vai dar um valor para dinheiro que não cabe a ele e ela vai ficar nesse lugar perdida, sabe? Se eu fizer uma coisa para determinada pessoa, eu tô dizendo que eu amo ela, mas aí a outra pessoa vai achar que eu não amo ela e ela vai ficar nesse conflito eterno. Sem contar que há grande probabilidade de você repetir isso com seus filhos, né? Um dos exemplos que eu trouxe lá no início do livro foi sobre, por exemplo, pais que não pagam pensão pro filho, pra filha. E aí quando os filhos querem alguma coisa que eles pedem pra mãe, ele fala assim: ah, vai lá pedir pro seu pai que não pagou pensão ainda. Aí chega no pai, o pai fala assim: ah, paguei sim, mas é que a sua mãe gasta dinheiro demais com isso, com aquilo, que não sei o que tem, nunca sobra para comprar nada para você. Esse jogo, né, de relacionar emoções sobre ser fiel ao meu pai, ser fiel à minha mãe, é muito pesado para uma criança que não tem bagagem, nem tem maturidade
para fazer essas escolhas sem entender que ela precisa, que ela pode amar os dois ao mesmo tempo. Então, o incesto financeiro, ele vem desse lugar, tá? E aí você deve estar se perguntando, por que um pai ou uma mãe de uma criança faz isso, né? E no fundo, nem sempre vai ser consciente, nem sempre vai ser por maldade. Às vezes ele vai estar repetindo um comportamento que os pais dele fizeram com ele, às vezes vai estar desencadeando outros sentimentos e outros comportamentos nele, ele vai ser meio que obrigado a criar uma válvula de escape, e ele cria de um jeito horroroso, tá? Como outras formas de abuso emocional, ser forçado quando criança a assumir o papel de um adulto em relação às finanças pode ter dolorosos efeitos a curto prazo. Lembre-se de que a criança desenvolve os seus conceitos, né, e as suas crenças sobre o dinheiro lá na sua infância. E quanto mais confusas forem as experiências dos adultos, ou as responsabilidades que eles dão a uma criança, né, que ela é obrigada a se posicionar, mais preceitos nocivos ela tem probabilidade de desenvolver. Um efeito comum é a dificuldade de reconhecer ou satisfazer as próprias necessidades. O papel do provedor vem muito mais naturalmente. Então, eu estou sempre à espera do meu provedor, que vai assumir a figura do salvador, que pode ser um príncipe encantado, que pode ser uma ajuda do governo, que pode ser meu pai, alguém que vai levantar a mão para mim e me proporcionar dinheiro, né? E cuidar do meu dinheiro e me proporcionar qualidade de vida. Só que isso não vai acontecer. Então, eu faço tudo meio que mediano, sempre à espera dessa pessoa. Pesado, né? Outro efeito é o profundo sentimento de inadequação, a sensação de nunca ser capaz de fazer o suficiente. Nesse lugar aqui, gente, de você nunca ser suficiente, é um grande gatilho para você se transformar numa workaholic. Se eu nunca sou o suficiente, eu estou sempre tendo que fazer mais, estou sempre tendo que fazer mais, estou sempre tendo que fazer mais. Terceira subdivisão, né, sobre os distúrbios financeiros relacionais. Aqui a gente vai falar da facilitação financeira. A gente já falou sobre isso em alguns dos exemplos bem lá no início dos nossos vídeos, sobre a facilitação financeira envolver também a necessidade irracional de dar dinheiro aos outros, quer você tenha condições financeiras de fazê-lo ou não. Não significa que está sobrando dinheiro. Mas a facilitação financeira, vou usar de novo o exemplo da maçã. Você conseguiu uma maçã, você precisa de duas, mas você ainda assim divide a metade e dá para uma outra pessoa que você acha que você é obrigada a ajudar, que você precisa compartilhar. Então, você não consegue dizer não quando alguém te pede um dinheiro emprestado. E pode ser um dinheiro que não está sobrando, de novo, exemplo da maçã. Você vai tirar do seu para dar para outra pessoa e você poda o seu crescimento, né? Ao invés de você conseguir desenvolver, você está sempre ajudando, você está sempre abrindo mão, e aí nem você nem a pessoa que está do lado cresce, né? A facilitação financeira em geral resulta de preceitos que igualam dinheiro a amor. Então, né, a gente já teve alguns exemplos aqui. Eu facilito porque na realidade eu tô meio que comprando o amor de alguém, mesmo que eu não tenha dinheiro sobrando, né? Aquele amor ali é tão importante para mim, eu não sei falar não. Eu quero ser amado, eu tenho medo de ser rejeitado, que eu acabo liberando o meu dinheiro, né? Para que eu seja amado, para que eu seja desejado, para que eu pertença àquele lugar, ok? E, gente, como a gente já viu anteriormente, toda vez que eu me coloco como facilitador financeiro de alguém, no futuro, essa pessoa que eu facilitei, futuro, né, de curto, médio e longo prazo, ela não vai ter capacidade de cuidar dela mesma. Porque quando você entra nesse lugar de facilitar, você, no fundo, tá meio que controlando o outro e tirando a possibilidade dele de criar as próprias possibilidades de fazer dinheiro. Então, eu diria que essa facilitação financeira, ela vai ser sempre compartilhada. Para que ela funcione, vai ter sempre alguém para receber que vai se sentir incapaz de produzir o próprio dinheiro, e aí vira essa dinâmica tóxica entre duas pessoas. Então, observa isso, né? Se você não está fazendo isso às vezes com seus filhos, ou se seus pais às vezes não fizeram isso com você, de te colocar nesse lugar de ser incapaz de produzir o seu próprio dinheiro, eu diria que vai ter uma relação muito grande entre os
facilitadores financeiros com os dependentes financeiros, que é a categoria que a gente vai ver agora. Vamos falar aqui agora da dependência financeira. Então vamos lá, o príncipe procurou por todo o reino, né, até que encontrou a Cinderela e a levou para uma vida maravilhosa. Quem nunca cresceu com histórias sobre o príncipe, né? A dependência financeira está associada ao maior conflito entre pais e filhos. Pode acontecer independentemente da situação financeira de alguém. A gente já viu que pode ser controle, não é porque o outro é incapaz, mas eu produzo isso porque eu quero controlar ele e aí eu vou criar uma incapacidade que não existia, podar o senso de autonomia, né, do meu filho, que eu quero controlar ele. E aí a gente vai entrar nessa dualidade aqui, né, da dependência financeira com facilitador financeiro. Quando a gente depende financeiramente, eu trouxe aqui no início a história do príncipe, né, da Cinderela, mas essa dependência financeira pode ser de um futuro marido, pode ser de uma herança que os meus pais vão deixar para mim, pode ser do governo através de ajudas sociais, pode ser, inclusive, né, dos meus pais, né, vou depender deles até o final da minha vida, enfim. Toda vez que a gente faz isso, a gente está se colocando no lugar de incapacidade. Então, todas as vezes que eu aceito uma ajuda financeira com constância, lembra? Porque todos os distúrbios, eles precisam acontecer numa frequência grande. Não é uma coisa esporádica que aconteceu um dia e pronto, acabou. Não, todas as vezes que a gente entra em processos repetitivos, significa que tem um distúrbio. Então, se eu estou aceitando ajuda financeira constantemente o tempo todo, eu estou de alguma forma entendendo que eu sou incapaz de produzir o meu próprio dinheiro, a minha própria finança, a cuidar disso. E aí eu vou estar sempre dependendo do outro. Eu vou estar sempre tendo que falar sim para o outro. Eu vou estar sempre tendo que abrir mão da minha agenda, das coisas que são importantes para mim, para poder ajudar e fazer aquilo que aquele que me banca me pede. Faz sentido? O que eu quero chamar a atenção aqui é que, tipo, na nossa sociedade, infelizmente, a diferença, né, devido à diferença do papel do homem e da mulher na nossa sociedade, é muito mais comum a gente ter mulheres dependentes financeiramente, porque a gente não é educada a cuidar do nosso próprio dinheiro, mais do que isso, a gente é incentivada, né, a esperar com que o outro cuide da gente, com que o outro traga os recursos financeiros e todos os recursos que eu tenho, né? Então, existe a discriminação no trabalho, dos salários, né? Salários menores. Existe o abuso doméstico e a não remuneração do serviço doméstico. Existe a autossabotagem na carreira. Então, às vezes eu entro em processo de culpa porque eu tô deixando minha filha em casa, eu não sou a melhor esposa, eu não sou a melhor mãe, e eu acabo sabotando, e aí eu tenho um marido, mas ele nunca pode buscar minha filha na escola, sempre tem que ser eu que vou buscar. Existe a necessidade de prover os próprios filhos, né? Tem uma coisa que acontece muito quando eu vejo casais investindo. Sobra muito mais dinheiro do homem do que sobra da mulher. E não é por uma falta de organização, planejamento e sobre talento para cuidar do dinheiro. O que acontece aqui, e aí vai ficar nítido nesse exemplo, é que é o seguinte: o marido colabora com X% das despesas de casa. Então vamos supor que o marido paga o aluguel, faz a compra do mês e paga uma funcionária. A mulher assume as outras despesas. Então, tipo assim, o marido vai lá e faz a compra do mês uma vez por mês. Só que toda semana tem padaria, tem açougue, tem mercadinho e isso não está sendo visto, tá? Só está sendo vista a compra do mês. A criança está em fase de crescimento, toda hora ela precisa de um tênis, de um chinelo, de uma roupa, porque aquilo não cabia mais. Uma coisa que tem que levar para a escola e isso não está sendo visto. Quebra uma coisa dentro de casa, um liquidificador, uma máquina de lavar roupa, uma máquina de lavar louça, uma coisa, e isso a mulher em 2 tempos ela compra. A frigideira, o liquidificador, o pano de prato, o que precisa para ser reposto, para a casa funcionar. Isso não está sendo visto. Então, no final das contas, a nossa educação social, que diz que a casa é responsabilidade da mulher, mesmo que o homem determine que ele vai prover financeiramente, no fundo, a mulher está provendo às vezes igual ou mais, só que esse dinheiro não está sendo visto.
além de todo o trabalho doméstico que ela não é remunerada, né? Então é muito mais fácil sobrar dinheiro na mão do homem, porque ele não tá abrindo, ele botou lá na caixinha aquilo que ele ia contribuir e não fez mais nada. Então, nesse momento, eu falo o seguinte: obviamente, isso está acontecendo com você se você tem filho. Começa a trazer todas essas despesas para as contas do casal. Ele precisa entender que isso está sendo gasto e vocês precisam fazer um reajuste nisso, tá? Porque senão, mesmo você trabalhando pra caramba, mesmo você ganhando dinheiro, você tá gastando todo o seu dinheiro e você vai continuar dependente dele. E ele vai achar que você tá gastando demais com bobeira, porque na realidade ele não tá vendo onde o dinheiro tá indo. Só que você tá usando o dinheiro da forma como você precisaria usar. Então se atenta para isso aqui. A gente chega ao final, né, da nossa última aula sobre comportamento financeiro. E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é, primeiro, curtiu? Já curtiu essa aula? Se você não curtiu, faça isso agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho, porque esse é o último vídeo dessa série, mas não é o meu último vídeo por aqui. Deixa um comentário para mim, eu quero entender se a linguagem que eu usei aqui ao longo dessas aulas está acessível. Se você está conseguindo me acompanhar, porque um dos meus maiores objetivos aqui é traduzir todo o financês de uma forma que seja compreensível para quem nunca pensou em olhar para o dinheiro. Eu quero traduzir as finanças de uma forma que você possa usar dentro do seu negócio, mesmo que ele seja pequenininha. Então, se a minha linguagem está fazendo sentido para você, se você está aprendendo alguma coisa comigo, se está fácil de ser compreendido, coloca aqui para mim. E se você acha que eu ainda estou pegando pesado, que ainda dá para facilitar mais, escreve aqui também. Deixa eu tentar entender. Eu sei que esse último vídeo, né, dessa série não foi facinho, né? A gente pegou um distúrbio bem pesado, os relacionais, que é onde eu vejo a grande maioria das minhas clientes transitando. Então, por isso que eu fui mais incisiva, porque eu quero mesmo que vocês olhem para isso, que vocês compartilhem comigo onde estão as dores. Se tiver vergonha, vai lá no meu Instagram. Se quiser passar para a parte de treinamento, que é o final desse livro aqui, eu sugiro que vocês entrem dentro da minha comunidade no WhatsApp. O link está sempre na descrição aqui do grupo. É gratuito, pelo menos uma vez por semana eu compartilho um exercício diferente para você ganhar percepção das suas histórias e treinando isso e melhorando a forma como você lida com o seu dinheiro. Todas as quartas-feiras eu tô compartilhando um exercício. Às sextas-feiras a gente repete um exercício, que é o exercício do não. Então, se você quer continuar trabalhando a sua mente para que você faça escolhas financeiras muito mais coerentes com os seus sonhos, eu sugiro de você clicar aqui no link que está na descrição e entrar para o grupo do WhatsApp. Ok, maravilhosas? Então, esse é o último vídeo dessa série, A Mente Acima do Dinheiro, tá? E no próximo vídeo a gente volta com outro tema, ainda sobre finanças, ainda sobre empreendedorismo financeiro, ainda sobre a sua liberdade, né? Sobre o seu empoderamento financeiro. Esse é o tema que eu vou abranger aqui. O meu objetivo é criar meios para que você construa a sua tão sonhada liberdade e segurança financeira. Ok, maravilhosas? A gente se vê no próximo vídeo.